A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020, já o último dia desse ano, parecia infindável, porém o Senhor está conosco e vencemos até aqui. Se você está me ouvindo, é porque você é um vencedor. Graças ao nome do Senhor. Rendamos graças ao Senhor nesta manhã por esse ano, difícil de passar, um ano atípico, porém o Senhor tem estado conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqueles que já se foram estão guardados com o Senhor. Graças a Deus por isso. Que o Senhor venha consolar, confortar cada coração enlutado, cada coração triste, amargurado, que o Senhor venha preenchendo cada perda que cada pessoa, cada um de nós passou por esse ano, né? Dentro deste ano. Que você possa ter tido mais uma vez uma noite reparadora, graças a Deus. Eu tive uma noite boa, uma noite reparadora, uma noite de descanso, de paz e de tranquilidade. E como salmista podemos dizer nesta manhã, para a glória do Senhor, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Amados, vamos estar lendo nesta manhã Jó capítulo 37 e 38, nessa primeira leitura. E vamos já daqui a pouco estar orando, agradecendo ao Senhor, não só por essa noite, mas por esse ano turbulento, porém que o Senhor esteve e está e estará sempre dentro desse barco. Jó 37 vai dizer: o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz e, ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve, diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e à sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção ou para sua terra, ou para beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito?
Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas, passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no seu coração. Então aqui terminamos 37 de Jó. Capítulo 38 vai dizer: Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como o barro sob o selo e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber, se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu?
quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem à mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros, porventura, caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Oh, glória a Deus! Amados, o que dizer de um Deus desse? Do Deus Todo-Poderoso, desse Deus tremendo. Não há palavras para expressarmos a magnitude, o poder, a excelência, o quão poderoso é o nosso Deus. Ele faz tantas perguntas aqui que, se a gente tiver o capricho de perguntar, de somar os questionamentos de Deus, ele começa no capítulo 38, e eu estive olhando aqui, o 39, o 40, o 41, todos esses capítulos é Deus fazendo perguntas. Eu ainda quero ter o capricho de contar quantos questionamentos Deus faz para Jó, dentre esses capítulos, do 38 até o capítulo de número 41. Não é? No 41 ele já faz menos perguntas, mas ainda continua questionando. E como eu sempre assim gosto de meditar, aprofundar nessa palavra dentro do meu ser, sempre comentando também com meu esposo a respeito disso, é que nesses quatro capítulos, não é, de Jó, a gente vê mais detalhes da criação do que no próprio Gênesis. Que coisa tremenda, maravilhosa, grandiosa demais para nós. Deus mostrando, deixando claro que a geada é o assopro da sua boca, que Ele cuida dos leõezinhos, que Deus ouve. Olha só, no final do capítulo 38, ele diz assim: quem prepara para os corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Deus mostrando claramente que Ele prepara até a caça para a leoa, para ela cuidar dos seus filhotinhos, dos leõezinhos, que Ele cuida do alimento até dos pintainhos dos corvos, ou seja, dos filhotinhos dos corvos. Amados, esse é o Deus que cuida da minha vida e da tua, como ninguém. Se houve perdas nesse ano, houve, mas era o tempo. É porque os frutos que foram colhidos estavam maduros, pronto para serem colhidos. Nós estamos aqui, ainda estamos caminhando. O Senhor sabe o nosso dia, a nossa hora. Como eu sempre digo para as irmãs ali na nossa congregação, chegou o nosso momento, amadas, amados do Pai. Com Covid, sem Covid, nós vamos, não é? Até dentro de casa, a gente parte assim, ó, do nada. Porque a nossa vida é como um vento, é como um sopro, assim diz o Salmo 90. Que possamos meditar nesse último dia do ano, nas grandezas do nosso Deus.
se Ele cuida dos leõezinhos, se Ele cuida dos pintainhos dos corvos, Ele não cuidará de nós, queridos? Sim, Ele cuida de nós. Oremos nesta manhã, lançando sobre esse Deus Todo-Poderoso, Criador dessas magnitudes todas que nós temos lido nesta manhã. Porque Ele é, e era, e há de vir, o nosso Jesus, o Todo-Poderoso. Papai querido, te agradecemos nesta manhã, Paizinho, por mais esta leitura gloriosa que podemos nesta manhã meditar. Entender mais um pouco, Senhor, da tua magnitude, o quanto o Senhor é excelente, é excelentíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que é visível e invisível aos nossos olhos. Foi o Senhor quem criou. Aprendemos nesta manhã mais essa lição, que o Senhor criou o 7 estrelas, que o Senhor criou as constelações. Enquanto o mundo dizem que essas palavras são tão novas, de 100 anos para cá, o Senhor já dizia, porque o Senhor é quem criou as constelações, é porque o Senhor é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Portanto, papai, é o Senhor quem nos dá essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria por excelência, Paizinho. Nós cremos mais uma vez, Senhor, que é o Senhor quem fala conosco através desta palavra tão gloriosa, que o Senhor é onipotente, o Senhor é aquele que tudo pode. Se o Senhor tudo pode, o Senhor está no governo, o Senhor está, Pai, no controle de tudo quanto temos passado dentro desse ano de 2020. Eu te agradeço, Pai, pela nossa vida, por estarmos vivos ainda, Senhor, engrandecendo o teu nome santo, porque o Senhor é digno de ser adorado, de ser glorificado. Muito obrigada, Paizinho, por mais este ano de lutas, sim, mas de vitórias, porque o Senhor nos prometeu e o Senhor nos vai cumprindo para nós até o último momento da nossa vida, ou até aquele dia que o Senhor voltar para nos buscar. E o Senhor tem cumprido, tem estado conosco na angústia, na tribulação, na dor, na tristeza, na perda. Ah, papai, mais uma vez eu clamo nesta manhã, vai curando. Ô bálsamo de Gileade, vá, Senhor, tocando nesses corações enlutados, entristecidos, amargurados. Que final de ano difícil, Senhor, para tantas vidas que têm sofrido tantas perdas, têm respingado até nós. Ainda, Senhor, que pela tua misericórdia não perdemos nenhum parente, porém perdemos irmãos queridos ao nosso redor. E dói. O Senhor sabe o quanto dói. Quanto é difícil superar uma perda. Muitos entram, papai, em depressão, se sentem oprimidos, se sentem que estão deixados, desprezados pelo Senhor. Mas o Senhor não despreza, o Senhor cuida. No momento de luto, de dor, o Senhor está conosco. Que possamos, Senhor, derramar sobre ti o nosso luto, a nossa ansiedade. Aleluia! Porque o Senhor cuida de nós nesses momentos também. Muito obrigada, Paizinho, por tudo. Se a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a tua palavra é a verdade. Nós cremos nesta palavra, Paizinho. Ajuda-nos, Senhor, nesta virada de ano que está por poucas horas. Ajuda-nos a vencer, papai. Dá-nos graças, Senhor. Pai querido, repreenda essa pandemia da nossa nação, Senhor. Isso tudo é até aquele momento que o Senhor disser, basta, é até aqui. E pronto, tudo vai voltar, Senhor, ao normal. Ainda que será um novo normal, porque o teu arrebatamento, o arrebatamento da tua noiva, o teu regresso está mais mais próximo do que nós imaginamos, Paizinho. Prepara, Senhor, adorna o teu povo.
Sabemos que a nossa salvação ela já está conquistada na cruz. Porém, o teu doce Espírito Santo está nos adornando, a noiva, como para o seu noivo. Aleluia! O nosso Eliezer está nos preparando para o Senhor, para estarmos lindas, sem ruga, sem mácula. Muito obrigada, amado da minha alma. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Que você possa ter um ótimo final de manhã, um ótimo último dia do ano de 2020, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que você possa ter bons encontros neste dia, para a honra e a glória do nome do Senhor. Um ótimo 2021 para cada um de vocês. Que seja bênção esse ano nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. E lembre-se, na presença do Senhor há abundância de alegrias, a sua mão direita há delícias perpetuamente. Que Deus te abençoe e te guarde.